bloco, a entrevista com o delegado da Draco e também plantonista da Polícia Civil, Dinarte Marchal Júnior, soldado da Brigada Militar Bruno Neves e a psiquiatra Aline Machado Oliveira. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no programa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que infelizmente tomou conta da nossa região, né, Márcio? É um assunto pesado. Eu estive no plantão naquele final de semana, no último sábado, no último domingo, e sempre difícil apurar este tipo de informações. A gente é acostumado aqui na editoria de polícia tratar com assuntos pesados, questões bem tristes muitas vezes, mas realmente esta que vamos abordar hoje, disparado, acho que é a situação mais triste que eu particularmente tive que redigir. E conosco então estes louváveis profissionais, o soldado Bruno, o delegado Dinarte, que estiveram na linha de frente naquele dia. Também agradecemos a psiquiatra que se faz presente aqui, Aline Machado Oliveira, para também debater um pouco estas questões que se passam com o que pode estar se passando na cabeça das pessoas. E acho que antes de mais nada, começar pelo Bruno, acho, né, que esteve realmente envolvido diretamente naquele sábado. Foram, pelo que a gente sabe, então foram abordados por familiares, enfim, e até chegar à vítima. Então, Bruno, primeiramente, obrigado. Bruno, que inclusive é esposo da colega de profissão Karine, certamente, Karine Krieger, que certamente também está acompanhando. Um abraço para a Karine. E então, nos relate um pouquinho como foi aquele triste sábado à tarde. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Cícero. Boa noite. Demais convidados, delegado Dinarte. Realmente, assim, eu estou com 14 anos na Brigada Militar e já passei por diversas situações de ocorrências pesadas, como tu relatou, ocorrências complicadas de resolver, mas especialmente essa, para mim, envolvendo criança, né? Foi uma ocorrência que realmente me marcou e vou levar isso para o resto da vida com toda certeza. Naquele sábado lá, dando serviço, um serviço tranquilo de sábado, correndo normalmente, a família fez contato com uma viatura. Eu estava de auxiliar de serviço na cidade de Lajeado, e a família fez contato com uma viatura durante o patrulhamento, informando a situação, né? Que a menina Ágata teria saído para ir no mercado com um indivíduo que seria amigo da mãe dela. Essa foi a informação, né, que passaram para nós, e que fazia mais de 1h30 e não teria retornado, e eles não teriam contato nenhum com o indivíduo. Inclusive, ele deixou o celular na casa, né, no celular na casa da família. Bom, a partir daí a gente de pronto acionou as demais viaturas de serviço e começamos a realizar buscas para localizar a criança, né, e o indivíduo. A família relatou o nome do indivíduo. A gente já percebeu que se tratava de um indivíduo conhecido nosso, um indivíduo com passagens policiais, que já havia sido preso recentemente por porte de arma, o que causou uma preocupação maior, uma apreensão maior já num primeiro momento. E logo em seguida, eu digo foi logo mesmo, que a família fez contato com nós, aproximadamente uns 15 minutos, uma guarnição da ROCAM, localizou esse indivíduo aproximadamente 1,5 km da beira do rio, na rua Carlos Porfírio, já quase na Avenida Castelo Branco. Esse indivíduo estava sujo, com os pés molhados, e aparentava estar tranquilo. Foi questionado a respeito da menina, ele foi identificado, foi questionado a respeito da menina Ágata, e muito tranquilamente, sem esboçar nervosismo nenhum, ele informou que não sabia de menina nenhuma. A gente até estranhou no primeiro momento, até pela tranquilidade dele, causa dúvida, né? Será que se realmente a família tinha certeza que era ele que tinha saído com a menina? A gente fez contato com a mãe novamente, uma outra guarnição enviou uma foto dele para ver se realmente era ele, e a mãe confirmou que era ele que tinha saído com a menina. Mais pessoas da casa também confirmaram para nós. E a partir dali, eu particularmente, quem tem filho sabe, né?
começou a me causar uma apreensão maior pelo fato de eu ver a situação que ele se encontrava, sujo, molhado, e a tranquilidade que ele apresentava me causou mais estranheza ainda. E eu comecei a perceber que aquela situação poderia se encaminhar para um final que não era o que a gente queria, né? Ele não foi colaborativo, ele não colaborou nunca com nós. Que nem eu falei, estava tranquilo, mentiu. Isso leva a suspeita já também, né? Óbvio, com certeza. A partir do momento que a família toda confirmou que ele tinha saído com a menina e ele começou a nos relatar que ele não sabia de menina nenhuma, que ele não tinha saído com menina nenhuma, a gente causou uma preocupação enorme na gente, né? Porque a gente sabia que ele estava mentindo. E aí a gente começa a perguntar o que ele fez com a criança, né? Porque, querendo ou não, é uma criança de 5 anos, né? A gente procurou, no momento, pensar em todas as hipóteses possíveis, né? Fez contato com familiares da mãe, da família, para ver se ela não poderia estar em outra residência, outra casa. A família toda já tinha sido avisada, estava procurando já a menina, então ela não teria ido para casa de ninguém. Um familiar, se eu não me recordo, foi o avô dela, fez contato com nós, relatou que ela costumava se movimentar ali pelo bairro, então ela conhecia o bairro. Ela prontamente, se ela tivesse ficado sozinha em algum momento, ela teria retornado para casa da família ou de algum parente, sozinha, sem problema nenhum. Ela teria essa capacidade de voltar para casa sozinha. Então, isso foi causando uma angústia muito grande em nós. Eu pedi para acionar o Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas. E, inicialmente, nós iniciamos as buscas próximos ali a um mato, aquele que tem atrás do Parque dos Diques. Porque era o ponto que tinha água mais próximo, né? Mata e água mais próximo do local. Fizemos buscas por mais de 1h30 dentro do mato, procurando. E não localizamos rastro nenhum. Ele, todo momento, se mostrava até o que deixa a gente apreensivo na ocorrência, né? A tranquilidade que ele estava, porque eu acredito que ele achou que a gente não ia localizar a menina e para ele ia seguir a vida normal. E eu tinha certeza que essa ocorrência estava tomando um rumo que no final a gente confirmou, né? É o que a gente não esperava, mas acabou se confirmando. Uma testemunha, a gente procurou câmeras por todo o bairro ali para ver que direção ele tinha ido, não localizamos, não tinha norte, na verdade, né? Para onde ele poderia ter ido com essa menina, até que em determinado momento um cidadão chegou com um veículo, viu a gente procurando junto com os bombeiros ali. Até queria comentar que eu vi bastante gente comentando que a gente achou ele saindo do rio. A gente não saiu achando ele do rio. A gente ficou 2 horas procurando a menina porque a gente achou ele muito longe do rio já. Acho que ele estava indo para casa. Ele estava indo para casa. Ele mora naquela direção, Exato, lá perto da BRF. Exato. E a gente demorou 2 horas mais ou menos procurando ela no local errado por ele não haver a colaboração dele. É isso, por não haver uma colaboração dele. No determinado momento, que nem eu comentei, um cidadão chegou ali com um veículo e relatou que tinha visto essa menina na garupa de um homem indo em direção à Barranca do Rio, ali ao supermercado que tem no local lá. E a partir desse momento a gente mudou o foco das buscas, foi até o local, achamos um trilho, eu acabei achando um trilho, a minha viatura foi a primeira que chegou no local lá. Acabei achando um trilho e durante o depoimento lá, né, delegado, a gente se emociona, né, porque quem tem filho sabe, não é fácil ver o que a gente viu no dia lá. Ele simplesmente arrancou toda a roupa da menina e jogou ela no rio, como se nada fosse, né? Isso dói bastante. Dói bastante. Não só é um ser humano, né? Mas é uma criança que com certeza perdeu a vida ali sem saber, ter a mínima ideia do que estava acontecendo com ela, né? Inclusive, ele ia comentar, o colega Arthur Dúlios fez uma reportagem hoje diferente com a delegada de Soledade, e ela usa o seguinte dizer, que inclusive usamos de manchete: antes de sermos policiais, nós somos pessoas, somos seres humanos. E aí
delegado, também se deparando com esta situação, tem que dar andamento, né? Boa noite, Márcio. Boa noite, Cícero. Doutora Aline. Colega Bruno. Primeiramente, assim, a gente reviver tudo isso que o Bruno está contando aí é doloroso. Porque no dia já foi doloroso. Eu também não tenho dúvida em dizer que foi para mim o pior dia de trabalho de toda a minha carreira na segurança pública. E lá se vão 18 anos. Enfrentamos diversas situações, com até colegas feridos, mas quando envolve criança, e nessa situação que envolveu, por tudo que essa situação representou e todas as circunstâncias dela, o Bruno comentava, e a frieza dele, era algo surpreendente. Na delegacia ele estava tranquilo, não esboçou nenhuma reação, né? Isso nos deixa muito, muito mexido por tudo, por ser uma criança, pela brutalidade, por a gente entender que o ser humano é ruim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente revivendo isso causa mais dor. E no dia seguinte ao fato, eu ainda estava bem abalado, enfim, e a imprensa nos procurando, buscando o que nós buscávamos também naquele dia, uma resposta, no porquê, enfim. E aí eu me lembro que a minha esposa disse assim: desliga o telefone, tu já fez o teu trabalho, meu plantão encerrou às 8h30 do dia seguinte, tu já fez o teu trabalho muito bem. E aí eu disse para ela: não, eu não posso fazer isso, porque o meu trabalho não acabou. Nosso trabalho não acabou ainda, Bruno. O nosso trabalho vai continuar aqui, nesse programa, e sempre. Porque a gente precisa alertar as pessoas, as mães, os pais, do cuidado que tem que ter com as crianças. E toda vez que a gente fala e conta essa história, eu vi o Bruno agora emocionado aí, nitidamente, eu também revivendo tudo aquilo ali, causa dor, mas a gente precisa fazer isso. E eu disse para minha esposa: não, eu preciso falar, a gente precisa debater, a gente precisa repercutir. A gente não pode botar um pano preto em cima e deixar isso no passado. Virar página. Virar página. Não é assim. Tem que debater, tem que falar, tem que mostrar, para que todo mundo tome consciência de que tem que deixar os seus filhos vigiados. Temos que proteger as nossas crianças. Tá? Não estou querendo aqui dizer que a culpa foi da mãe ou não. Não vamos entrar nessa seara. Sim. Mas a gente... eu respondo por delegacias do interior. Agora estou respondendo por Teutônia, nas Férias dos Reis. E na terça-feira tivemos um crime semelhante, lá em Teutônia. Então, o que aconteceu aí, a gente tem que falar, debater, trazer de volta tudo isso para as pessoas terem a consciência de proteger os seus filhos. Falando nessa tranquilidade dele, né, da calma dele, doutora, a gente questiona isso também, porque o cara cometendo um crime desse tipo, né, e agir de uma tranquilidade, como o delegado e o soldado comentam. O que passa na cabeça de uma pessoa nessa hora, doutora? Porque o cara, uma frieza sem tamanho, cometeu um crime como esse em sã consciência. É que existe um diagnóstico na psiquiatria que é o transtorno de personalidade antissocial. E muitos crimes são cometidos por pessoas que têm esse diagnóstico, mas não sabem. E essas pessoas, elas são frias, elas não sentem empatia. Então, elas são capazes de cometer os crimes mais brutais, como esse, e elas não sentem nada, elas não sentem culpa, elas não sentem pena da vítima, elas não sentem absolutamente nada. A única coisa que elas sentem é a satisfação por ter cometido o crime. Por isso, provavelmente, que ele estava tão calmo, tão tranquilo, porque ele não sentiu nada ao cometer essa atrocidade. Até aqui o Valdecir Royer, ele conta aqui que esse rapaz, ele está sendo indiciado pelo assassinato da menina de 5 anos, trabalhou com ele por 5 anos e sempre foi um colega tranquilo e muito trabalhador, nunca representou que poderia fazer uma barbárie dessa, né? E aí, então, a gente nota mais isso. Então, é uma coisa para ele que seria normal. É que entre nós, existem muitas pessoas com esse diagnóstico, né? Sem saberem, transtorno de personalidade antissocial.
E essas pessoas, elas fingem muito bem. E muitas vezes elas são, inclusive, agradáveis. Elas são pessoas simpáticas porque elas sabem fingir. Então, elas fingem que aceitam as regras sociais, elas fingem que são pessoas normais. Mas se em algum momento da vida elas tiverem essa vontade de cometer um crime, elas vão cometer sem sentir culpa, totalmente frias. Então, é possível, sim, que ele tenha enganado muito bem, porque o psicopata, que é um outro nome para esse transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele engana, e ele engana a todos. Então, mesmo um profissional da saúde é facilmente enganado pelo psicopata, porque eles têm essa habilidade de fingir ser o que não são. E com o passar do tempo, doutor, agora ele provavelmente vai refletir sobre isso, vai mudar talvez o comportamento dele a respeito desta situação. E aproveito já, podemos debater aqui entre nós também, se alguém tem perguntas para fazer um para o outro, bem tranquilo. Eu queria só fazer uma colocação, ver se, de repente, a doutora acha que se enquadra também. Eu tive a oportunidade de conversar, como ele estava sob minha custódia, conversar com ele após a localização do corpo, então, da revelação de tudo que havia acontecido. E eu questionei ele se ele tinha noção da barbárie que ele tinha cometido. E ele simplesmente me olhou e falou, eu constei isso em depoimento, eu matei, eu estuprei, matei e joguei ela na água. Ele me respondeu como se eu tivesse feito uma pergunta para ele, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu matei, eu estuprei, matei e joguei ela dentro da água. E eu, no momento que eu fiz o questionamento para ele, eu fiz um questionamento esperando a reação normal de uma pessoa, né? Que eu saiba, não. Não há como a gente prever isso, então. Algumas pessoas passam a vida inteira delas sendo psicopatas e ninguém nem desconfia, porque elas fingem muito bem. No caso dele, ele foi descoberto porque o crime foi descoberto, mas ele, digamos que não tivesse sido encontrado o corpo da menina ou que vocês não soubessem quem foi que fez esse crime, ele continuaria a vida dele normalmente. Eu não tenho dúvidas, Márcio, Cícero e Bruno, que ele já saiu da casa da mãe com essa intenção de cometer a violência sexual, matar e jogar no rio para ocultar o corpo. Por quê? Como o Bruno falou, as buscas se concentraram naquele mato atrás do Parque dos Diques, que era mais próximo da residência e também do mercado ali, do bar, né, que ele disse que ele ia ir. Inclusive para talvez convencer a menina de ir junto. E, no entanto, ele tomou um caminho mais longo até a beira do rio e nós não temos dúvida de que a intenção dele era já premeditada. Né? E ele jogou a menina no rio com a intenção de ocultar o corpo, só que o corpo veio à tona, né, boiou, e ele não teve o êxito. Mas a intenção dele, desde o início, era violação sexual, morte e ocultação no cadáver. E Bruno, qual foi a primeira reação de vocês na hora que vocês viram? Localizado, como o delegado falou, provavelmente, porque era o trajeto indo para casa já, né? Ele foi abordado, como eu relatei, por uma guarnição da Rocan, das motos, né? Fizeram um ótimo trabalho, acabando localizando ele, que foi fundamental para a gente ter todo... porque, como a gente conversou já, muitos colegas, a gente se pergunta, né? O que a gente poderia ter feito diferente, né? Se algo que a gente... e isso aí a gente reflete bastante também, faz a gente refletir. Eu refleti bastante, fez eu pensar bastante nos dias depois da ocorrência ali. O que eu poderia ter feito, o que a gente poderia ter feito, e se algo que a gente poderia ter feito diferente, poderia ter evitado isso aí. Eu acredito, pelo tempo transcorrido, hoje com a cabeça mais calma, pensando que realmente já teria... ele já teria feito tudo o que ele teria feito, não teria mudado o final da ocorrência. Mas assim, ele, como eu falei, ele se encontrava, a hora que a Rocan abordou ele, e eu fui no local para conversar com ele, a gente não espera, né? Que a gente, esse tipo de monstruosidade tão próximo, a gente está mesmo trabalhando no meio policial, a gente está acostumado com ocorrências
graves, com ocorrências envolvendo morte, mas esse tipo de atrocidade que causa essa angústia na gente, eu não tinha visto ainda. Então, como eu falei, eu me impressionei pela tranquilidade, pela frieza, né, dele. E ele, assim como ele foi abordado, ele permaneceu. Inclusive na delegacia de polícia. No interrogatório também. Todo o tempo. Todo, calmo, O tempo todo. Ele não chorou, não esboçou nenhuma reação de arrependimento. O tempo inteiro, muito tranquilo. Se negou a prestar o depoimento, né? Disse que só falaria em juízo. Eu tive a oportunidade de ver as imagens que estão hoje com a cargo da investigação, na verdade, mas elas a central é da Brigada Militar. Eu tive a oportunidade de ver antes de ser encaminhado. E ele usou um convencimento para ela, eu não sei o que ele falou para ela. Ele conseguiu, por ser uma criança, né, convencer ela. Ele convenceu ela muito facilmente. Ele foi muito frio, porque em momento nenhum ele esboçou chegar em outro local. Ele foi reto à entrada no mato, onde ele estuprou e matou ela. É um local provavelmente que ele já conhecia, até por ser usuário de drogas. Ali é um local que às vezes concentra usuário de drogas naquele trilho ali. Então, como o delegado falou, eu acredito que ele não tinha dúvidas do que ele iria fazer. Ele saiu da residência pronto para fazer isso aí. Ele era usuário de drogas, não? Você sabe Ele dizer? relatou para mim que no dia da ocorrência que ele era usuário de drogas. Porque a gente questionou ele por que ele estaria sujo, por que ele estaria arranhado. E ele falou, ele mentiu na verdade para nós, que ele teria apanhado de traficantes porque ele estava sem dinheiro e teria tentado comprar drogas para usar, que ele era usuário. Na verdade, é uma história que ele inventou para tentar tirar o nosso foco ali, mas foi ele mesmo que relatou isso. Aqui o Valdoir Roth, de Arroio do Meio, obrigado, boa noite, Valdoir. Ele fala que lamentável o acontecido, mas também é lamentável porque deve ser muito frustrante para os policiais saberem que, sei lá, daqui a pouco, 10 anos, esse monstro estará solto, delegado. O que a gente pode dizer disso com relação a ele permanecer preso ou levar uma pena para ele maior? Agora, a investigação de seguimento, né, está com a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. E tenho certeza que o inquérito vai ser permeado de provas robustas de tudo que ele fez. Estamos aguardando também o laudo da perícia, né? Não vejo dúvida na condenação. Aí começa uma outra questão, né? Qual será a pena, né? A pena prevista para esse crime, se não me falha a memória, é de 20 a 30 anos, tá? Isso se entender que é somente o estupro com resultado morte. Se entendermos que é estupro mais homicídio e mais ocultação, né, a pena pode aumentar. Só que no Brasil, ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Então, claro que a pena final dele pode até ser 30 ou mais que 30. E aí vem todas aquelas questões que nós conhecemos aí da nossa legislação penal e processual penal, de progressão de regime, de abrandamento, né, dessas punições. E eu entendo que já passa da hora do legislador rever alguns desses institutos, e para crimes como esse, pena máxima, regime integralmente fechado, sem progressão, e é isso aí. Mas nós sabemos que há os institutos de progressão, de regime semiaberto, aberto, enfim, né? Então, infelizmente é isso que acontece. Aí tem o condenado por um crime como esse não vai ficar o período todo no cárcere, segregado da sociedade, que é o único lugar que ele tem que ficar até morrer. Aqui a gente tem a participação dos ouvintes, Márcio. O Balduino Alves dando boa noite, a Maria Lanzin, o Odair Gross, a Neuza Andres, e também a Carla
Naine Martins, ela fala: um psicopata não muda o comportamento nunca. Sempre que ele tiver vontade ou oportunidade, vai cometer outros crimes. Por isso, deveria ficar preso pelo resto da vida, como o senhor falou, delegado. Inclusive, seria o meu questionamento para a doutora, justamente uma pessoa, vamos citar ele como exemplo, porque pode mudar, enfim, mas uma pessoa... Pessoal, a gente fica agora... até por vezes sem palavras de saber o que perguntar, de saber o que dizer quando são 7 horas e 36 minutos. A gente vai rapidamente, se vocês permitirem, rodar a entrevista que a colega Gabriela Haltriv fez hoje, falando um pouco a respeito da mãe. Ela entrevistou o advogado da família, que então relatou e falou um pouco a respeito deste caso. Vamos ouvir. A mãe da menina Ágata Rodrigues dos Santos, de 5 anos, que foi vítima de um crime com estupro seguido de morte, além da dor por ter perdido a filha, está sofrendo críticas com comentários na internet a respeito do caso. O fato foi informado por seu advogado Bruno Zanata Salvatori, que, ao ser questionado sobre a possibilidade da mãe responder judicialmente pelo crime, disse acreditar que não há como ela ser responsabilizada. A Thaís não teve participação alguma, ela jamais teve intenção de prejudicar a própria filha, e eu, sinceramente, do fundo do meu coração, acredito que ela também não foi descuidada, porque não era uma pessoa estranha, não era uma pessoa que aparentemente era violenta, era uma pessoa do convívio dela. Segundo Salvatori, a mãe está bastante sensibilizada, pois conversa todos os dias com ela e pede para que as pessoas tenham empatia e compaixão neste momento. O profissional foi procurado na última segunda-feira à noite. A princípio, nós faríamos o nosso descanso, já era quase 9 da noite, mas em virtude da complexidade, da urgência do caso, eu disse para ela vir imediatamente conversar comigo. A mãe chegou até o advogado totalmente desolada, cansada e relatando que não dormia desde o acontecido, além de estar magoada por conta dos comentários maldosos feitos na internet. Ter essa sensibilidade de responsabilizar o investigado, o réu do acontecido. Conforme o advogado, o autor do crime era amigo do ex-namorado da mãe da menina, ou seja, uma pessoa do convívio dela. Que já tinha feito jantas na casa dela, uma pessoa que ela já considerava um amigo. Uma pessoa que já tinha ficado perto da filha dela, perto de outras crianças. O delegado adjunto da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o DEAM, de Lajeado, Humberto Messa Hering, em entrevista à Rádio Independente, relatou que o suspeito conhecia a mãe há apenas 3 meses. Ainda segundo Salvatori, o acusado não demonstrava nenhum indício de ser uma pessoa agressiva. Pessoas que conviviam com ele há anos, que já trabalharam com ele. Pessoas da própria família dele, que o Juliano não aparentava ser essa pessoa que faria esse ato. O fato de ninguém esperar por isso do acusado é o que mais apavora, segundo o profissional. Como alguém que não demonstrava ser agressivo e que pudesse, então, fazer o que fez, como confiar em outras pessoas? É isso que me deixa com medo também. O advogado diz que ele era vendedor, uma pessoa conhecida, o que acende o alerta de que alguém que não aparenta ser determinada coisa pode ser sim uma pessoa má. A Thaís não conseguiria perceber, ninguém conseguiu em todos esses anos perceber. Outro ponto que Salvatori destaca é que a mãe da menina não é usuária de drogas e nunca viu pessoas do convívio dela, nem o responsável pelo crime, usar esse tipo de substância. Eu acho que as pessoas precisam cuidar a forma que elas estão interpretando esse caso, por não conhecerem a Thaís e a realidade dela. A menina Ágata Rodrigues morreu após ter sido encontrada inconsciente na tarde do último sábado às margens do rio Taquari, em Lajeado. Pouco depois das 2h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado pela Brigada Militar para auxiliar nas buscas a uma criança que estava desaparecida. Ela foi localizada nua em parada cardiorrespiratória. Foi imediatamente encaminhada para atendimento no Hospital Bruno Bor, onde após 30 minutos não resistiu e morreu. O responsável foi enquadrado em crime de estupro de vulnerável seguido de morte e preso em flagrante, sendo que foi transferido do Presídio Estadual de Lajeado para outra casa prisional nesta quinta-feira. Para o Operação Conjunta, Gabriela Haltriv. A dificuldade maior seria a identificação, seria reconhecer como a pessoa oferece risco para uma família. Doutora, nesse caso ele não apresentava, mas que situação uma família pode desconfiar de alguém de fora, algum desconhecido que acaba fazendo amizade com a família e tendo a oportunidade de conviver com essa família?
Em que situação a senhora poderia identificar alguma atitude, algum jeito, alguma forma de se expressar? Como é que a senhora pode definir isso? O psicopata, ele pode apresentar algumas características, por exemplo, eles costumam ser bastante sedutores, muito autoconfiantes, eles se esforçam para agradar. Eu acredito que uma história, talvez, de já ter cometido crimes no passado ou de ter uma dependência química, mas nem sempre isso está presente, porque eles fingem muito bem, eles fingem ser aquilo que eles não são. Então, eu penso que ao invés das pessoas se preocuparem em identificar o psicopata, que é muito difícil, até mesmo para os profissionais da saúde, eu acho que a sociedade tem que se preocupar em proteger a criança, não deixar a criança ir a lugar nenhum com alguém que não seja íntimo, de extrema confiança. Mas foi uma fatalidade, eu não acho que nós devemos procurar culpados, porque poderia ter sido um tio, um avô, poderia ter sido alguém da família, mas a única coisa que nós podemos fazer é ter um cuidado extremo com as nossas crianças. E, doutora, como lidar agora com a mãe nessa situação tão delicada? Eu acredito que essa mãe precise de um auxílio no psicológico e talvez até mesmo psiquiátrico, porque é uma situação terrível para uma mãe, né, para a família toda. E é natural que eles se culpem, que eles se questionem o que eles poderiam ter feito para que isso não acontecesse. Então, eu penso que essa mãe precisa de muito apoio agora, nesse momento. Eu gostaria de fazer uma colocação, claro. Antes, Márcio, eu vi a respeito dessa situação, da identificação, né? Eu acho que, como a doutora falou, pode vir de qualquer pessoa. Pode ser de dentro de casa, pode ser uma pessoa de fora. Mas eu acredito assim, esse rapaz, ele já era um criminoso. Ele já foi preso por descumprir medidas protetivas contra a mulher. E ele já foi preso há um mês atrás por porte ilegal de arma. Talvez não fosse de conhecimento da família da Ágata. Acredito até que não seja de conhecimento da família da Ágata esses fatos, porque eu acho que seria um bom começo para identificar uma pessoa com quem a gente vai deixar uma criança, né? Se ele já não mostrava sinais de... Não eram visíveis os sinais de psicopatia dele, mas de outra forma ele já era um criminoso. Então, toda pessoa que vem de fora acho que requer um cuidado, né? Requer um cuidado especial. Se já pode acontecer com pessoas íntimas, quem dirá pessoas que vêm de fora do círculo familiar e já tem um currículo criminoso, né? Bom, doutor. Vamos lá. Primeiro, dar os parabéns para Gabriela Rautrive, excelente reportagem dela, né? Excelente repórter aqui do staff da Independente. Culpar a mãe, é o que todo mundo está falando aí, né? É porque nós temos aquela necessidade de achar um culpado para qualquer erro, para qualquer falha, né? A gente procura sempre responsabilizar alguém. Eu acho que, na minha opinião, o único responsável é o autor do fato, tá? Seja doente ou não, enfim. A mãe, tá? Vamos ver aí, a mãe pode ter sido negligente? Pode. Podemos até buscar aí uma responsabilização penal para ela, né? Falando agora do direito, da lei. Mas eu, sinceramente, acredito que não há pena que se possa impingir a essa mãe maior do que a pena que o autor já impingiu, né? Que é ceifar a vida da filha dela. Essa pena ela vai carregar o resto da vida. Então, esqueçam a mãe. Parem de buscar a mãe como culpada. Se ela é usuária de drogas ou não, isso é irrelevante, tá? Mas, enfim, é do ser humano isso. A gente quer sempre achar um culpado para tudo, tá? E isso afasta também do pensamento de que nós temos que cuidar das nossas crianças, como falou a doutora Aline aqui, né? A gente tem que cuidar, não pode deixar as crianças desvigiadas. Então, eu acho que, sei lá, querer culpar a mãe nesse estado que ela está fragilizada,
não é o caminho mesmo. E agora vem a questão do atendimento psicológico, atendimento, né, daqui a pouco mais aprofundado com relação à mãe, à família, no modo geral, né? Como é que a senhora indicaria, doutora? Como é que a senhora, o que a senhora indicaria nessa questão? Eu não sei, eu acredito que seja uma família de baixa renda. Aqui em Lajeado nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, essa família poderia buscar o CAPS adulto para receber um atendimento psicológico e, se necessário, psiquiátrico. Eu acho que seria bem importante. Isso não para, né? E os nossos gloriosos policiais também, certamente, ficam abalados. Bruno, como é que é encarar a farda aí no próximo plantão depois de uma dessas aí? Como acho que numa matéria que eu vi antes ali, que tu comentou, a gente, na verdade, é só a nossa profissão, né? Mas somos humanos como qualquer outro. O nosso sentimento, nossas angústias, elas fazem parte também do dia a dia. Não é fácil, principalmente para quem vive. Estava comentando com o delegado ali, a nossa instituição, a Brigada Militar, hoje ela trabalha de uma forma que ela procura sempre não deixar por mais esse tipo de ocorrência. Comentei com o delegado, hoje a gente foi encaminhado a um atendimento biopsico, uma psicóloga, para uma conversa, para a gente falar sobre alguma angústia, algum sentimento, que eu acho que é muito importante, né? E essa ajuda, esse acolhimento que a gente recebe tanto da família, né? No meu caso, dos meus pais, da minha esposa, até dos meus filhos, é muito importante para a gente absorver essas pancadas que a gente toma aí nesse tipo de situação, né? Inclusive, delegado, conversei com ele no domingo de manhã um pouco, também disse que não conseguiu descansar e providenciou ficar junto com seu filho, né, delegado? A gente não tem como deixar o lado humano, né? Embora ali, naquele dia ali, o pessoal da delegacia estava bem exasperado, os policiais estavam bem abatidos, né, doutora? O psicológico fica abalado. Aí eu juntei eles ali na antessala e disse assim, pessoal, vem um sentimento de revolta também, né? E nós somos humanos, né, Bruno? E às vezes a gente tem aquela vontade de fazer a justiça ali mesmo, enfim, de exaltar aquela nossa raiva, né? Porque acho que os policiais que estavam ali, quase todos também têm filhos, né? Aí eu juntei o pessoal e disse, olha, nada que a gente faça contra ele vai trazer a menina de volta. O que a gente tem que fazer agora é o nosso trabalho da melhor maneira possível para que que o autor do fato, por um erro nosso, fique impune. Então, o pessoal botou a cabeça no lugar e acho que apresentou um trabalho ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, de uma excelente qualidade. E como é sempre, aqui em Lajeado, eu rendo aqui também, junto com o Bruno, a minha homenagem aos operadores da segurança aqui de Lajeado. Eu estou aqui já há 8 anos e, claro, dado algumas falhas pessoais e pontuais, como toda e qualquer instituição que tem, né, sempre tem alguns maus profissionais. Nós temos aqui na região excelentes policiais militares, excelentes policiais civis, abnegados, trabalhadores, honestos e que muitas vezes trabalham sem receber hora extra. Nós íamos trabalhando, recebendo parcelado, emendando um salário no outro aí parcelado, né? E ninguém nunca deixou de fazer o seu trabalho. Então a comunidade de Lajeado pode ter certeza que tem aqui profissionais da segurança da mais alta qualidade e que provaram aí nessa ocorrência, né? Não obstante a gente não tenha conseguido salvar a vida da menina Águeda. E aí o relato emocionante do delegado também, o Bruno, visivelmente emocionado, e também a gente aproveita para destacar o trabalho da equipe médica. Também conversávamos sobre isso, que não mediu esforços também para tentar trazer de volta esta menina de 5 anos. E tem mais um destaque aqui, o Márcio e convidados também, que a gente gostaria de aproveitar para comentar. Tem uma senhora aqui que ela se identifica para a gente, mas ela pede para não ser identificada, que ela conta que
o rapaz que cometeu o crime, né? Morava com ela, cuidava do filho dela e o filho de 10 anos. Então, será que eu e meu filho e a irmã dela, que vivia no mesmo casa, estava correndo o risco de vida, sendo que ele sempre demonstrou ser tranquilo, até fazia tudo o que eu pedia? Será que meu filho corria perigo com ele em casa a qualquer momento, doutora? Sim, com certeza. Tiveram muita sorte que não aconteceu nada. Temos uma outra participação aqui do ouvinte, inclusive se identifica Ivan Doreia Câncio Soares, baiano de Salvador, mas residente em Lajeado, arqueólogo, historiador, professor universitário aposentado e escritor. Ele diz: boa noite. Um monstro desses tem que ser excluído da sociedade. Está na hora dos legisladores mudarem as leis. Basta de crimes desse tipo continuarem acontecendo no Brasil. Pergunto: um monstro desses vai ter advogado de defesa? Existe quem se preste a isso? O ser humano é maravilhoso e desgraçado ao mesmo tempo, é a opinião do nosso ouvinte. Ainda pergunta se a pessoa já nasce assim ou ela desenvolve esse caso. Na verdade, o psicopata nasce com uma tendência genética, mas ele também é influenciado por fatores ambientais. Tanto que se os filhos, tanto adotivos quanto biológicos dos psicopatas, têm uma tendência maior a ter a psicopatia. Então, é um conjunto. Tem a tendência que já vem junto ao nascer, que é a genética, e o ambiente também contribui para o desenvolvimento desse transtorno. Vamos chamar a reportagem. Temos mais reportagem, temos a Carol também. Quero antes mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando bastante do programa hoje. A Renata Inês, boa noite. A Sônia Bruxel, boa noite. Clarita Onelli de Lara, boa noite, pessoal da mesa. Aqui a Rosana Ungarato, boa noite. Parabéns pelo trabalho de toda a polícia que agiu muito rápido. Mas enquanto não mudarem nossa legislação, será apenas só mais um caso. O problema é que quem poderia mudar isso aplica penas severas, em especial esses casos não faz. Segundo comenta aqui na nossa live a Rosa Ungarato. Obrigado a todo o pessoal que está participando com a gente. Nós temos uma reportagem também, né? Antes disso, então, a gente vai, acho que, agradecer aos nossos convidados infinitamente, porque remoer tudo isso certamente não é fácil, no momento que está tentando se superar estas imagens, no caso dos policiais. Então, agradecer ao delegado Dinarte Marshall Júnior, que é o titular da Draco de Lajeado, esteve de plantão naquele dia na DPPA. Soldado Bruno Neves, competentíssimo aí, assim como os demais da Brigada Militar, e também a psiquiatra doutora Aline Machado Oliveira. Muito obrigado a todos. O Grupo Independente está sempre à disposição de vocês também. Obrigado. Quero levantar mais uma vez aqui uma questão que já parabenizando na questão do Jairo Estampinha. Escutei várias vezes o depoimento do delegado de plantão, não tem como não me emocionar. Sinceramente, os policiais estão de parabéns, além de todos os envolvidos, mas foi uma brutalidade enorme e ele tem e deve pagar pelo que fez. Então está aí o relato, né, das pessoas participando, inúmeras pessoas participando com a gente no programa. A gente sabia que seria assim, né, pela brutalidade que foi o crime, pelos participantes aqui, o Bruno, a doutora e mais o delegado também, trazendo essas informações para a gente, fazendo a gente se envolver no caso, né, fazendo com que a gente sinta parte da emoção, mas